Olá, estamos de volta com mais um Talk, podcasts inteligentes, onde você ouve conversas boas, animadas, interessantes, curiosas e, obviamente, de bastante conteúdo sobre vários segmentos, sobre várias questões que nós tratamos aqui todas as semanas. E hoje nós vamos falar de treinamento de vendas, vamos falar da Sim, importância disso para o comércio, para a indústria, para a prestação de serviços. E nós total. vamos falar com o Nelson Lopes, da Lopes Consultoria, que vai Olá, trazer para a gente, né? Vai, de uma certa forma, esmiuçar essa questão. Lopes, bem-vindo aqui ao Talk Podcasts. agradeço, Og. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos pela oportunidade. Um prazer estar compartilhando a informação no quesito da qualidade no atendimento, a comunicação como está hoje dos nossos fornecedores aqui na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Esse é um dos debates que são pertinentes a todo momento, Og. E o que eu percebo que todos os clientes buscam sempre no treinamento, fala, preciso melhorar minha equipe, eu preciso fazer que eles vendam mais. E esse é o motivo de estar aqui. Muito obrigado. Verdade. Bom, o Nelson, só para dar um breve currículo dele, ele é formado, tem três faculdades: Tecnologia da Informação, Administração e Marketing. Trabalhou em empresas como Coca-Cola, Caixa Econômica Federal, Vivo, Brasil Telecom e muitas outras. Atende hoje a grandes empresas aqui do estado com Sim, treinamento, né, de vendas, tem mais de 28 anos de experiência, né, em treinamentos corporativos e 13 anos com a Lopes justamente. Consultoria, né, que oferta treinamento aí de alta performance ao cliente do Brasil e também desde 2015, né, Na com Espanha, sede na Espanha. justamente. Que Nelson, desafio. vamos começar a falar um pouquinho sobre essa Legal. questão do atendimento, Pô, né? Atendimento dentro daquela escala de preço, qualidade de produto, localização, nome ou marca da empresa, sim. onde é que se enquadra, ou qual é o peso do atendimento dentro das empresas? Og, é interessante o que você falou, é muito pertinente, porque a maioria dos empresários hoje, eles percebem que ter um ponto bom, bem iluminado, uma fachada legal, não é? Todos os produtos muito bem organizados, isso encanta o cliente. E claro, tem toda a razão. Só que em muitos casos, o que faz com que ele não tenha um retorno positivo nas vendas é a cordialidade, é o sorriso, a educação, a presteza. E uma das coisas que eu pesquiso em todos os treinamentos que eu dou, as pessoas, quando estão passando por um treinamento, tanto em vendas, liderança, qualidade no atendimento, eu pergunto: vocês gostam de atender seres humanos? Acho que é primordial saber disso, né? Sabe? Quer dizer, é Porque, primordial gostar disso, né? justamente, porque é muito fácil vender pela internet. Nós temos aí essa falta do contato físico, do ver, do tocar, do lado da Uhum, sim. sinestesia. Mas, por outro lado, quando eu gosto de um produto e eu potencializo essa venda no contato humano, isso me gera resultados que, sabe, se tornam ainda muito mais positivo. E é isso que muitos empresários hoje não percebem. Eles pensam que colocar um produto novo na prateleira, organizar minha loja legal, uma Botar um fachada preço bonita, bom, um tal, preço bom. Não, vou fazer promoção, vou rachar de vender. Não é bem não assim. é por aí. Porque existe um estudo, e é um estudo assim que eu vejo com determinada tristeza, que de todas as capitais do Brasil, Og, eu não sei se você sabe dessa informação, ou até mesmo a pessoa que está vendo isso, mas nós somos a pior capital do Brasil em atendimento ao público. Nós, Campo Grande, aqui, Nós, né? Campo Grande. Então, assim, me dói isso. Por outro lado, claro, para mim é um celeiro de oportunidades, porque eu Sim, trabalho com claro. isso. Mas só que eu sou também mal atendido. E em muitos momentos, quando eu sou mal atendido, a minha família é mal atendida, eu chego no proprietário e falo assim: poxa, você já pensou já em melhorar, oxigenar o Ou o conhecimento? quanto de cliente ele está perdendo com aquele atendimento Mas que às vezes ele não ele não sabe. sabe, ele não sabe. Aí ele fala: não, isso eu não preciso. Treinamento, nossa, é muito caro, isso para mim é um gasto. Na verdade, não é um Ele gasto, não tem como é investimento um isso. investimento. Então, você trabalhar na cabeça do empresário isso aqui são desafios que encontramos. Não é? Então, a Lopes Consultoria ela se preza com carinho e se coloca à frente do empresário, falando assim: olha, você me tem como uma solução, e uma solução que é necessária para você.
Não como você veja isso como um gasto. Aí eu começo a demonstrar a potencialidade daquilo que acontece quando tem um treinamento, a taxa de retenção de clientes, a geração de fidelidade de um cliente. Então, são vários agregados que se tem quando acontece essas capacitações e esse treinamento. Mas ele enxergar isso. Muitas vezes o próprio empresário ele vem de um berço de humildade, ele não fez um estudo, ele não estudou, não passou por uma faculdade, não teve um direcionamento da empresa dele da mais estrategicamente possível, ele está ali Quer dizer, não atuando no trabalhou sangue. o negócio dele profissionalmente, né? Justamente. Então, assim, e aí o que acontece? Ele pega um profissional que ele quer pagar um salário mais baixo possível, quer que tenha uma alta performance para poder vender ainda mais o produto dele, entende? E ele quer resultado. E em muitos momentos o que acontece? Justamente o contrário. Ô, Nelson, eu percebo muito, bom, o consumidor mudou consideravelmente Claro. de alguns anos para cá com o advento da internet. Então, quando ele entra num estabelecimento para fazer uma compra qualquer, ele já sabe o produto que ele quer, porque ele já viu na internet, ele sabe a Justamente. qualificação do produto, a qualidade, ele já sabe mais ou menos preço, ele só quer uma coisa, atendimento. Justamente. E isso muitas vezes pode fazer com que ele deixe de comprar naquele estabelecimento. Justamente. E pertinente que você disse, hein? Sabe por quê? Porque existem duas coisas que acontecem, Og, quando eu sou bem atendido, quando eu sou mal atendido. Primeiro, quando nós somos mal atendidos, eu acredito que você já passou por essa experiência, ou até mesmo quem está assistindo esse podcast, ele não volta mais na loja para comprar quando ele é mal atendido por um vendedor. Isso é um estudo e até mesmo já é uma reação nossa. Quando nós somos mal atendidos em um estabelecimento comercial, eu deixo de comprar nesse estabelecimento, tendo a opção de voltar e ser atendido por um outro vendedor. Mas eu já queimo o estabelecimento. Então vamos pegar Uhum. agora o outro lado. Quando eu sou bem atendido, quando eu tenho a cordialidade, a educação, a presteza, o gosto por atender as pessoas, de ser um fornecedor, um consultor para solucionar a necessidade dela, gera fidelidade. Quer dizer, Então, quer dizer, é um impacto extremamente positivo que justamente. às vezes o empresário não se dá conta disso, né? Justamente, porque o que acontece? Em muitos casos, quando se tem esse contato, esse carinho, esse lado de alta performance pelo vendedor, pelo atendente, o cliente fala assim: puxa, como eu gostei de você. Nossa, como você soube me atender muito bem e você soube me dar a solução adequada. O que gera fidelidade. O que é fidelidade? A fidelidade é ele falar bem dessa empresa nas redes sociais, a fidelidade é ele voltar novamente Uhum. e é ele indicar. E outra coisa que acontece, que é um fato constatado. Ele, no momento que você volta e esse vendedor está atendendo um outro cliente, ele espera. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, de bons atendimentos, de Sim, empresas que prestam bons claro. Nós atendimentos. temos, assim, ícones, empresas que são ícones aqui. Eu cito com todo carinho e atenção e até um contato muito especial é a Panam, o senhor Roberto Reck. Então, ele tem um carinho tanto porque ele criou esse departamento de experiência do cliente. É o Uhum. fato de estudar comportamento do cliente, é o fato de estudar qual é o tempo que o cliente fica dentro da loja, quais são as estratégias adequadas para que esse cliente fique mais confortável possível. Até um caso, um case de sucesso, é o fato que ele, quando você entra na loja dele, na rede Panam, você, logo pela entrada, você tem as cestinhas em cores distintas. A vermelha, quando você não quer ser atendido por um vendedor, que tem muita gente Que isso que quer gostaria de ter transitar autonomia, sozinho ali, né? justamente. Então ele já tem essa sensibilidade de entender o cliente, de saber e estudar o cliente, e falar que existe cliente que entra na loja dele que fala assim: me deixa em paz, vendedor, Uhum. deixa eu fazer meu autosserviço. Não, eu vou pegar aqui o produto que eu quero, coloco na cestinha, tem ali Bacana, identificação. diferencia por cores de Justamente, cesta. cores de cesta. Agora, quando tem um cliente que precisa de uma orientação de um produto, aí ele vai pegar a cestinha azul e aí os vendedores já treinados, capacitados, passaram por todos os procedimentos já operacionais para dar o atendimento adequado àquele cliente, chega, aborda, atende muito bem e tal, direciona o cliente no caixa, pronto. Então, nós temos isso. Nós temos aquele cliente, os perfis de cliente. Hoje, se é estudado, em média, nas capacitações, 12 perfis de cliente. 12 perfis de cliente. Então, você tem desde aquele mais tímido até aquele mais comunicativo. Você tem aquele mais introspectivo, que pensa mais, até aquele que é o mais... Não, vai pela emoção. Então, você tem aquele mais desconfiado.
São 12 perfis. E tudo isso tem uma estratégia distinta. E dentro desses perfis estão os sinestésicos, os auditivos Sim, e os visuais. Não, mas não é só isso. Nós temos olfativos. Nós temos os os sinestésicos são os dependendo do tipo de comércio que ele está ali. Você está numa padaria, por exemplo. Justamente. Tem cliente que gosta, além de quando vai comprar uma blusa, como um exemplo, ele toca a blusa. Mas ele poderia somente estar o quê? Visual de olhar a cor da blusa, o corte da blusa, e falar assim, é isso. Ele Puxa, quer gostei. ter Não, um elemento mas tátil ali. Justamente. E tem aqueles que ainda gostam de sentir o quê? O cheiro do novo, que são os olfativos. Por isso que existem essências para você colocar no seu carro. Sim, o cheiro do carro novo, que é maravilhoso. Né? E ele põe no Fiat 147. Sabe? Então, assim, são coisas que nós temos que saber agradar os nossos clientes. E sobre agradar os nossos clientes, nós entramos no mundo do neuromarketing. Agora, aproveitando isso, Nelson, que a gente está falando assim da abordagem por exemplo, do vendedor para com o cliente. Eu percebo que adorei essa ideia da cestinha ali, tá? Porque eu já pegava a vermelha direto para um lugar que eu não quero ser incomodado. Claro. Eu já sei o que eu vou pegar, já sei o que eu preciso, já sei onde está e resolvo o meu problema, tranquilo. Mas tem determinados lugares que você vai que você vê uma atenção excessiva com o cliente. Loja de sapato, por exemplo. Acho que loja de sapato é o melhor exemplo. Sofrível. Né? Você chega para olhar a vitrine, você está lá no cantinho. A gente já olha assim a vitrine meio só colocando a cabeça, porque você sabe que você botou o pé. Pronto. Vem o vendedor, quanto você quer do seu modelo? Estou com esse aqui em promoção, e fala, aí você pede, eu quero ver o modelo aquela lá, vem com 10 caixas de sapatos. E aí fala, não, mas não é esse modelo que eu queria, não é essa cor que eu queria. Aí você fica assim, aonde vai o limite desse atendimento que é, por exemplo, atencioso realmente com o cliente, e onde é que ele passa a ser excessivo? Acontece tudo dentro de estudos sobre o padrão de empatia. No momento da nos quesitos de venda, nós dividimos, pela nossa expertise, nós entendemos que as etapas da venda se dão em 8 processos. Nós temos a pré-venda, onde que o colaborador, o vendedor, ele estuda o produto. Aí nós temos a abordagem, que é justamente nesse momento, da empatia, de bater o olho no cliente e até mesmo da forma como ele anda, da forma como ele chega em você, como ele se comunica. Tanto da forma verbal quanto não verbal. A verbal é dando bom dia, boa tarde, o tom de voz dele, o vendedor na sensibilidade. E no lado profissional dele, já sabe qual é o perfil de cliente. E da forma não verbal, a comunicação das mãos, da forma como ele anda, os pés, os olhares. Em muitos momentos, como você falou, quando você não quer ser incomodado. Quando você não quer ser incomodado, eu deixo você à vontade na loja, mas sempre eu estou prestando atenção nos seus olhos. Porque os seus olhos dizem qual o produto que você tem mais interesse. A tua reação corporal diz isso. A gente fala isso muito em comunicação. Sim, justamente. Você é uma pessoa que tem propriedade sobre isso. Então, é interessante justamente eles serem capacitados. Aí é que está. Mas e quando não é capacitado? São os excessos. E eles confundem aquilo justamente, o gestual e tal. Quer dizer, ele não consegue interpretar realmente o que o cliente está querendo. E entra no quesito, por ele não saber, não ser instruído, ele se torna chato. Ou ele se torna ausente. Porque no momento que o cliente precisa, ele não está. No momento que o cliente não precisa dele, ele está do lado. Ele está em excesso? Está acompanhando. Então, até minha esposa, ela comenta assim, fala assim, nossa, o vendedor brasileiro parece um cão de guarda. Onde que a gente vai indo, ele vai indo atrás. Por mais que você fale, que não precise. Às vezes ele fica quieto, ele bota a mãozinha para trás, né? Mas fica te acompanhando dentro da loja, que dá uma aflição danada na gente. Eu fico meio aflito com esse tipo de coisa. Justamente. Então, isso daí gera o quê? Gera uma pressão em você para você se tornar o quê? Incomodado. Então, na experiência com o cliente, eu estou o quê? Contribuindo para que não ocorra a venda. Porque quando eu fico muito incisivo em cima de você, eu me torno impertinente. E aí você fala assim, tá bom. Aí vem o que é a reação do nosso corpo. Eu só estou dando uma olhadinha. É a primeira coisa. Por mais que você esteja interessado em comprar, a gente entra num sistema de autodefesa. Justamente. Vou me defender, porque senão ele vai ficar. Se eu falar que eu quero, ele vai trazer, vai falar, vai não sei o quê, aquela coisa toda. É interessante até mesmo, como você citou no início, Og, porque hoje os clientes eles estão mais rigorosos, estão mais exigentes. Por quê? Porque ele está consumindo informação. Nós temos nosso celular, se eu quiser buscar um produto agora, antes de entrar na loja, eu já sei o modelo, cor, o formato, o produto, o insumo, o preço, tudo, mais ou menos, já tem ideia. A média de preço, se comprar na internet, quanto tempo demora. Então, o cliente ele já vai com essas argumentações na cabeça
Porque quando entra as ofertas, até mesmo fazer a forma de persuasão e de influência para comprar aquele produto na loja, ele fala, não, mas o produto é assim, assim. E em muitos momentos ele dá um chá de conhecimento em cima do vendedor. O vendedor pensa que ele só tem que fazer o quê? Sentar ali, esperar o cliente chegar, vender e pronto. Não, não é. Então, essas etapas da venda, elas são primordiais para que aconteça o quê? Um bom atendimento, sucesso nas vendas, que esse cliente volte, que ele trabalhe com um sistema de indicação. Então, são vários quesitos agregados, um com o outro, que potencializam o quê? Justamente esse bom atendimento, fazendo com que você se sinta leve, tranquilo, o seu poder de decisão por você ter escolhido o produto vem da sua cabeça, mas só que quem estava comandando a venda era o vendedor. E para você isso é transparente, Sim. mas para o vendedor não. Ele foi conduzido, mas como que a gente chega nesse nível de alta performance? Quais são as estratégias, então, que a gente pode utilizar, por exemplo, para melhorar o atendimento hoje no geral? O empresário pode utilizar. Olha, com toda certeza, a base é treinamento. Porque não tem como ele saber as melhores práticas que se tem em multinacionais, empresas de grande porte, tendências de mercado, se ele não estuda. E não é nem por um quesito de treinamento fazer com a Lopes Consultoria, mas Sim. pelo menos um livro. Caso de sucesso que eu digo, volto a frisar, a Panam. O seu Roberto tem uma estante lá que é a biblioteca da empresa, aonde que ele incentiva por premiação As quem está pessoas, lendo os vendedores a lerem justamente, sobre isso. não por opressão. Que são ali diretrizes da boa venda, digamos Justamente, assim. porque já está no DNA da empresa isso. Ela quer que eles estejam tendo conhecimento sobre tudo isso. Não é? Então é necessário passar por sempre o quê? Oxigenação do conhecimento, treinamento, fazer curso por internet, presencial, online, ler livros, pesquisar os colegas de trabalho que trabalham em outros. Olha aí, como é que está acontecendo lá? Como é que vocês fazem assim, isso tudo? Então, isso daí faz ter essa sensibilidade, qual é o caminho das pedras a serem tomadas. Mas a base, Og, é treinamento. Você sabe muito bem disso, porque a gente dá um treinamento em parceria. Sim. Você na área de vendas, eu na área de comunicação, que o que gerou, na verdade, esse meu treinamento na área de comunicação foi um mau atendimento que eu tive Uma história quando eu estava procurando uma casa para comprar. Um mau atendimento que eu tive de alguns corretores que me atenderam, não todos, obviamente. Teve Claro. um ou outro corretor que me atendeu que não conseguia entender o que eu queria dizer. Entendeu? Não conseguia, sabe, decifrar aquilo. E eu fiz uma coisa tão simples. Eu botei num papel todas as características do imóvel, as minhas características, da minha família, da minha esposa, Perfeito. mais ou menos o quanto que eu queria gastar, qual era o meu teto máximo, qual era a região da cidade que eu queria e tal. Ele não soube interpretar isso. Nossa. Então, eu montei um treinamento exatamente para mostrar uma coisa que muita gente, eu acredito que não entende hoje, que a gente só compra duas coisas. Só tem duas coisas que nós podemos comprar em qualquer segmento, qualquer coisa. Ou a gente compra um sonho, ou a gente compra uma solução. Certo. Até você me disse se eu estou errado, se eu estou realmente certo. errado. Porque a gente não quer simplesmente comprar um objeto. E muitas vezes o vendedor quer nos vender um objeto. E não é isso. Exatamente. Ou eu estou querendo realizar um sonho, puxa, adorei. Nossa, eu tinha um sonho de ter esse relógio. Eu vou comprar um relógio desse para mim, é o meu sonho. Claro. Agora eu falo, cara, o meu relógio quebrou. Eu preciso de um outro relógio. Claro, por é a necessidade e a solução que você precisa. É isso mesmo? Não, você está no caminho certo. Acontece justamente o quê? Esse quesito do vendedor entender, empatia, novamente, de entender o que ele busca. Em muitos casos, ele perguntar, mas por qual motivo você precisa disso, Og? Que vendedor que faz essa pergunta para você? Porque que por que mais você que quer? você Onde precise você de vai um usar? sapato, por mais que você precise de um sapato, uma calça, mas por qual motivo? É por um trabalho? Pra uma É por festa? um evento? E sobre isso eu começo a dar opções para ele. Olha, combinado com isso, você tem isso. Que roupa que você vai usar é justamente. importante. Olha, se é só uma vez que você vai usar, recomendo que seja essa. Pelo custo, talvez seja um pouco mais baixo dessa que você está procurando, isso. Então, ele se torna o quê? Um solucionador de problemas do cliente. E o cliente fala assim, gostei de você. E quando gosta, vira fã. E quando vira fã, ele compra mais vezes. Porque um dos padrões que eu, como vendedor, desde quando eu vendia panela na rua com 14 anos de idade, eu via a forma que eu encantava meus clientes e da forma como eu podia contribuir para que elas poderiam comprar a melhor panela, no melhor horário,
e solucionar o problema dela de uma panela que está com o cabo quebrado, uma que a válvula da pressão não está funcionando. Então elas falavam, puxa, preciso daquele rapazinho que vai... Cadê ele? Aliás, essa tua história de vender panela começou de uma maneira muito interessante. Sim. Conta pra gente um pouco. Que É você usou de algumas técnicas de umas ali, artimanhas, é as verdade. artimanhas para poder Justamente. vender bem. E ali que começou a despertar esse caminho, o meu caminho nas vendas. Por quê? Porque quando eu fui convidado, eu falo com muito prazer que eu venho de um berço de ouro, através do meu pai, que é um dos fundadores do Colégio Militar de Campo Grande. Uhum. Então, meu pai sempre, um militar ofertando tudo de bom, do melhor. Esse é um dos motivos de nós virmos do Rio Grande do Sul Sim. para cá. Mas eu sempre queria ter meu dinheiro. Por quê? Porque meu pai demonstrava para mim que eu tinha capacidade para isso. E me motivava a isso. Então, sobre isso, quando eu fui trabalhar com um colega meu até do colégio, ele falou assim, olha, meu irmão está precisando de gente para trabalhar. E você falar bem... É para trabalhar aqui no bairro. Você vai puxar como se fosse um carrinho de supermercado que a gente trazia as frutas, eu colocava panela nele e saía vendendo. Olha a panela no bairro, na Vila Planalto. Mas num horário específico. Mas aí que começa. Porque quando eu acordava cedo, que era de praxe, isso já determinado pela empresa, que nós tínhamos que sair cedo para vender, eu comecei a perceber que esse sair cedo me deixava suado, me deixava cansado. E no momento que o meu cliente precisava das panelas, eu já tinha 3, 4 horas que eu estava andando na rua a pé já cansado. Então elas compravam mais perto do horário do almoço, porque as mulheres, dona de casa... Estão cozinhando, é o momento que ela vai sentir o problema. Fala, puxa, minha panela está quebrada. O cabo dessa daqui não está legal. Pô, a válvula de pressão que não funciona. Aí que ela se lembra. Porque quando você chega cedo, ela está varrendo a casa ou passando água na casa. Não está nem preocupada com o almoço ela ainda. Fala, não, nem me lembro disso. E aí eu percebi o quê? Um comportamento do meu cliente. Então eu pensei, por que eu vou acordar às 7 horas se eu posso acordar às 9, vou chegar ainda cheiroso, ainda não vou estar todo molhado, porque trabalhando a pé, com calor, levando ali uma bolsa cheia de panela. Por que eu vou fazer essa hora? Então, eu mudei meu horário. E a empresa falando, pô, cara, você não está condizente com os resultados da empresa. Eu falei, pô, mas eu estou vendendo bem, não estou? Você está, mas não está indo no horário. Mas não é resultado que você quer. Entende? Então, aí o que eu percebi? Que o perfil da minha cliente comprava mais próximo do almoço e eu comecei a falar, poxa, mas olha, não é que eu começo a ter características na área de vendas? E aí foi os meus olhos para as vendas e tudo aconteceu de uma forma, claro, sendo inexperiente, totalmente amador, mas com 14 anos eu estava fazendo meu pé de meia. Bacana. Tem um vendedor no Brasil hoje, na verdade ele acabou virando um ator, um ícone hoje das vendas, que é o Ciro Bottini. O Bottini. O Bottini, ele tem aquele jeito caricato dele, não porque o Bottini, porque você tem que comprar assim. É verdade. E ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, que o produto tem 3 coisas que todo vendedor precisa prestar atenção, que é a característica, benefício e vantagem do produto. E muitas vezes a pessoa vende a característica do produto e o consumidor não quer saber disso. Ele tem que focar mais exatamente em benefício e vantagem. É isso mesmo? Muito bem, totalmente. E isso justamente faz a parte da pré-venda. Nós temos que entender, até mesmo como o caminho das pedras que eu passo para quem trabalha com vendas que está participando do podcast, é que quando eu trabalhava numa determinada empresa de material de construção aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o meu horário de entrada era 7 horas. Eu chegava às 6h30. Por que eu chegava meia hora mais cedo? Para muitos falando assim, cara, você é louco, eu tenho que dormir mais, vou desfrutar mais do meu café da manhã, vou ver o jornal, televisão, essas coisas. Mas para mim, não. Por quê? Porque acordando mais cedo, eu tinha mais tempo de ler os manuais dos produtos que eu vendia. Isso é interessante, que aí você conhecia mais a fundo até o funcionamento do produto. Justamente, porque quando eu chegava, eu era responsável pelo corredor na área de elétrica dessa empresa de materiais de construção. Então eu tinha que saber a diferença de disjuntor. Quando o cliente fala assim, puxa, queimou meu disjuntor da minha casa do chuveiro. Tá bom, vou te vender um disjuntor de 15. Não pode, um de 15 não aguenta, vai queimar de novo quando você colocar. Tem que ser um acima de 40 ou de 30, né? E antigamente as tecnologias não são como hoje, né? Então tudo isso eu precisava estudar. A diferença entre um cabo e um fio, na parte elétrica. Qual a diferença de uma chuva e um chuveiro? Muita gente da ducha e o chuveiro. Ducha e o chuveiro. Não é? Muita gente fala, não, é a mesma coisa. Muito pelo contrário. A ducha, ela não tem um sistema de resistência que aquece a água ali. A água já tem que vir quente. Ela só abre e a água cai. O chuveiro, ele aquece a água
Quando está ali que você abre, ele já vai aquecendo. Então, essa é a diferença. Que tipo de resistência que eu utilizo quando queimo o meu chuveiro? Qual é a marca? Então, eu tinha que estudar marca, eu tinha que estudar modelo, eu tinha que estudar... Voltagem, parte elétrica. Tudo. Então, isso fez com que, em questão de 4 meses, eu já estava tendo já convites para ser subgerente. Você acha que boa parte dos vendedores não conhece o produto que vende? Olha, eu falo que eles, tecnicamente, pela necessidade da função, eles até conhecem. Mas talvez ele não conheça a aplicação como solução para o cliente. Você entende? Então, nesse quesito, o fato de você estudar um chuveiro, e quando o cliente fala assim, não, eu tenho ali um sistema já de aquecimento solar e tudo mais tal, e ele vende um chuveiro. Não precisa do chuveiro. Porque se ele já tem um sistema de aquecimento solar, ele vai precisar de uma ducha. Sim. Você entende? E quando ele não conhece, ele vende o quê? Um chuveiro, que a água já vem aquecida e ainda aquece a água. Não é necessário. Então, por isso que nós temos que ter o quê? Quesitos importantes, Og, da empatia, de, opa, deixa eu ver, e a escutatória. Eu aprendi isso com um professor, um grande professor. Eu falo muito tenho. disso no treinamento. Justamente. É mais importante você é escutar do que falar. Porque eu preciso entender a necessidade dele. Para que você precisa? E aí você começa com estratégias de venda. Quais são as estratégias? Ferramentas de venda que vão te ajudar. Perguntas abertas. Em vez de eu perguntar, então o senhor está precisando de um chuveiro? O que você vai falar? Sim, precisa de um chuveiro. Tá. Aí quando você faz a pergunta assim, aonde que o senhor gostaria de ter esse produto? Puxa, vai ser para fora da minha casa, vai ser para dentro da minha casa. O senhor já tem um sistema? O senhor utiliza um sistema? Então, eu vou fazendo perguntas investigativas para quê? Para quanto mais informação eu tiver, mais fica refinado o produto que eu oferto para ele. E quase ninguém faz isso hoje. Raramente. Por quê? Porque nós vivemos hoje onde que o empresário, voltamos no início da nossa conversa, ele não entende isso. Ele coloca um vendedor pagando baixo salário, com uma comissão razoável, e esperando que ele faça um milagre. Nelson, você falou agora há pouco questão de tecnologia, por exemplo. Em tecnologia e inovação, legal. Como é que isso pode ajudar na melhoria do atendimento ao cliente? Isso é fantástico, mas ao mesmo tempo é um pouco tenebroso. Por quê? Porque muitos clientes hoje, eles ofertam vários canais de comunicação com os seus leads ou até mesmo os seus próprios clientes. Então, eu tenho um canal no WhatsApp, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook, fantástico, maravilhoso, ele está no caminho certo. Por outro lado, qual é o tempo de resposta dessa pessoa que pergunta? Será que ele está dando atenção para esses canais? Ter é uma coisa, dar atenção a eles. Então, assim... Eu já percebi isso, tem muita empresa que você entra lá no Instagram ou no Facebook, faz uma pergunta lá, 3, 4 dias depois vai aparecer alguém, quando você já comprou, já resolveu o seu problema. E muitos momentos que quando um cliente nos contrata para ofertar um treinamento, eu mesmo testo os canais de comunicação dele. Então eu entro e pergunto lá no WhatsApp dele, oi, tudo bem? Eu estou interessado sobre esse produto. E faço a métrica. Entro no Instagram dele, oi, tudo bem? Estou precisando disso. Ou até mesmo eu me torno um cliente irritado, chato, e eu quero ver como que essa pessoa me trata. Porque também existem técnicas para eu atender um cliente chato. Você dá uma de cliente oculto ali, justamente. Né? Então, pra saber exatamente como é que está o atendimento da empresa. Faço um pré-mapa daquilo que eu encontrei para ele. E já no treinamento, ofertando pontos de melhoria. Não somente falar sobre atendimento, mas falar que é necessário. Quem é a pessoa que atende? Quem que é o responsável disso? Puxa, a gente não tem uma pessoa só. Sempre fica no modo rotativo, né? Não é um modo rotativo. Tem que ter um departamento, eu acho que tem que ter um departamento voltado para isso. Então, né? Esse saque de redes sociais e tal. É importante, Og, você ter essa pessoa. É importante, porque o mesmo atendimento, a cordialidade, a educação, o sorriso, a presteza, todo esse prazer de se ter com um cliente presencial, eu tenho que ter no digital. Sim. Até muito mais, porque digital é mais você dinâmico. não está cara a cara, e é mais dinâmico. É mais dinâmico. O contato, puxa vida, eu tenho que pegar meu carro, andar 2, 3 quilômetros, 10 quilômetros para chegar lá e perguntar, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Aí é um cliente no WhatsApp, é 2 clientes no WhatsApp, 5, 10, 15, 20, gera esse gargalo, mas ele está no WhatsApp. Não, peraí, amigo, você está dando tiro no seu pé. Então é muito importante quando fala, e eu sou muito crítico com isso. Você quer ofertar um sistema de atendimento de qualidade para o seu cliente, você está nas redes sociais, é necessário? Com toda certeza. Mas em contrapartida, que você tenha uma pessoa.
que seja um atendimento humanizado. Até uma pesquisa eu encontrei na internet do que agora nós já passamos dessa fase da necessidade de se ter atendimentos online, diversos canais. Então, tanto pelo WhatsApp, quanto as redes sociais e diversos outros. Isso é necessário. Nós já sabemos disso. O cliente já sabe disso. Agora, quanto se torna automático demais e robotizado demais, me cansa. Então, eu mando... Ninguém gosta muito de falar com robozinho. Eu também tenho raiva resposta disso. automática. Tudo bem, tem a resposta automática, ok. Olha, preciso disso, vem outra resposta automática. É porque aí numera, né? Se você quer isso, digite 1. Se você quer isso, digite 2. Não, não quero nada disso. Cara, eu preciso de um ser humano. Nossa, é terrível isso. Eu preciso de um ser humano. Por mais que nós hoje tenhamos nos mercados o autoatendimento ali, você vai de uma forma rápida e prática, mas tem muita gente que gosta de ir no caixa. Gosta de ter o contato ali da pessoa do caixa. Oi, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa rede de supermercado. Poxa, olha, é CPF na nota? Agora, o que acontece? O caixa, antes de olhar na sua cara, ela tá olhando para o caixa e fala CPF na nota, nem olha para você. Aí já é outro tiro no pé. Você entende? Então, assim, tudo tem que ser muito bem dosado. Não faltar a cordialidade. Justamente, eu quero ter o atendimento humano, mas por outro lado, tem essa o quê? Tem essa barreira. A pessoa já na abertura, o POP, procedimento operacional padrão dela, já está sendo feito de uma forma errada. Porque não é CPF na nota, é eu olhar nos olhos. O poder de duas coisas na comunicação não verbal, olhar nos olhos e o sorriso, abrem portas, né? É o que eu falo nos meus treinamentos. Ô Nelson, antigamente a gente trabalhava com público-alvo, né? Qual é o seu público-alvo? É homem, renda tal, casado e idade tanto. Basicamente era isso. Com isso a gente conseguia definir, por exemplo, a pessoa como empresária conseguia definir qual era o público dele. Isso não existe mais, não existe mais público-alvo. Existe a persona. O que se precisa conhecer de um consumidor, de um cliente, para poder saber atendê-lo realmente como ele deve? Legal essa pergunta, muito, muito interessante. Por quê? Porque em muitos momentos ele não conhece, o próprio empresário não conhece o produto que vende. E quando ele não conhece o produto que vende, qualquer um para ele serve. Aí está dando outro tiro no pé. Então, quando eu não sei o ticket médio do meu produto, venda casada que eu posso ofertar, conhecer o padrão de atendimento e a qualidade do atendimento dos meus vendedores, aonde que eu vou chegar com aquilo que eu oferto, para ele, abrindo as portas, colocando promoção e tendo loja cheia, para ele é suficiente. Em muitos momentos não é isso. Em muitos momentos, como até já teve casos de ofertar treinamento para uma equipe de vendas, o produto dele era de um ticket alto, altamente seletivo, e ele pensava que o produto era povão. E ele pulverizava e o cliente não chegava. Ele pulverizava a informação, entender o porquê que não chegava. Eu faço essa pergunta em todos os treinamentos. Em todos os treinamentos. Eu sempre pergunto, se eu tiver as redes sociais, qual é a rede social que você encontra o seu cliente? Todos falam Instagram. E muito pelo contrário. Muitas vezes não é. Não é. Você encontra o seu cliente no LinkedIn. Ou no Facebook. Justamente. Dependendo do perfil do cliente. Então, por quê? Porque como ele não sabe estrategicamente o produto dele, ele acha que é na rede que tem maior volume de visualizações. Justamente. Agora, quando você tem um produto de alto ticket, produto elitizado, um produto que gera uma emoção no cliente, e você trata dessa emoção, não é pulverizar o produto, é você selecionar o seu cliente. E muitas vezes ele não sabe disso. E ele fica forçando, faz impulsionamento e chama o cara do som e tal, mas as ações que ele está fazendo é totalmente denegrindo a imagem do produto dele. Ô Nelson, voltando àquela história do meu exemplo que eu tive na compra de uma casa com corretores de imóveis, o que eu acho que faltou no meu caso, que é o que eu acho que falta em todo e qualquer caso, principalmente quando você tem uma compra grande ou muito expressiva, certo. Que é uma conversa, que eu falo até que é uma anamnese comercial. Certo. Ou seja, você sentar com o seu cliente e fazer ali, esmiuçar exatamente, tentar conhecer o que ele quer, do que ele gosta, o que ele quer fazer, qual é o objetivo dele para ter isso, para ter aquilo. Quer dizer, ter uma conversa ampla e demorada para ele traçar um perfil do cliente. Aí agora já sei o que você está precisando. Justamente. Acho que falta isso, a gente não vê isso em lugares nenhum. Por exemplo, se eu vou numa loja comprar um piso para fazer a reforma da minha casa. Certo.
Né? Você não vê isso. Que tipo quer dizer, eles pedem para gente que tipo de piso que eu quero. Eu quero um porcelanato 50 por 50, assim, tal, no tom tal. E Quer metragem, dizer, né? e metragem. Qual a Ele não metragem? pergunta, peraí, mas onde você vai colocar Sim, isso? claro. Qual é a cor da parede onde você vai colocar esse Justamente. piso? Esse piso fica próximo de uma outra área que tem um piso diferente e tal. Quer dizer, a gente não vê isso, né? Falta essa manha Essa do empatia. vendedor e essa conexão, Essa né? empatia. Justamente o fato de eu entender e me preocupar aonde que ele vai usar o meu produto. Porque eu quero que seja muito bem utilizado. Sim, claro. Não somente o fato de vendi, Og, obrigado, um abraço, Faturei, precisando legal. de mim, eu estou à sua disposição. Você está fechando portas nesse tipo de nomenclatura com o seu Tipo cliente. assim, se precisar de mim, eu tô aqui. Ou qualquer coisa, como diz pelo WhatsApp. Qualquer coisa, eu estou aqui pelo WhatsApp. Você está dando tiro no seu pé. Então, mas voltando sobre o tema que você está falando, eu preciso pesquisar meu cliente. Mas quem sabe dessa técnica? Aquele que estuda. Porque todos estão acostumados a entenderem um padrão de vendas, aquele que ele recebe. E os locais que ele recebe são locais básicos, de um conhecimento básico. Então, por isso que muitas vezes ele não entra numa loja chique. Não porque ele vai se sentir mal ali dentro, ou porque ele talvez não tenha até mesmo o recurso financeiro para comprar um produto, não. Mas ele parece que ele vai se sentir invadido pelo padrão de atendimento que ele vai receber, Sim. então ele fala, essa loja é grande demais para mim. Já começa ele se inferioriza, né? Justamente. Então o próprio vendedor, em muitos momentos, e olha, eu vou te contar um segredo, muitos momentos que quando você faz uma venda, que você está indo muito bem, e quando você vê o valor da venda, tem muito vendedor que ele trava. Porque o valor da venda sai fora daquele padrão que ele vende, que ele oferta, que é de 300, 400 reais, e deu uma venda de 1.800 reais. Ele fala, meu Deus, deu 1.800. Ele fica intimidado. Ele vai dar, agora ele vai embora. E ele fica enrolando. E o cliente está pronto para comprar. E ele fica enrolando, até que o cliente fala, não, só estou dando uma olhadinha. Você entende por quê? Porque o próprio vendedor, na mentalidade dele, ele fala, puxa, eu sou pequenininho, esse valor é alto demais para mim. Ele já pré-julga o cliente a ponto de falar, não tenho empatia, eu estou pré-julgando, falando, não vai ter condições de pagar esse produto. E aí o cliente que tem condições fala assim, obrigado, porque ele percebe. E acaba virando as costas. Justamente. Outra coisa que eu acho extremamente importante e que eu acho que deve ser um foco de atenção de toda a empresa, que é a gestão de reclamações. Uau, forte. Por exemplo, se eu tive um problema na empresa, muitas vezes aconteceu, eu vou lá e reclamo. Quer dizer, eu não sirvo de parâmetro, na verdade, porque por ser uma figura conhecida, eu sempre fui muito bem atendido. Mas eu sei de pessoas que, numa empresa onde eu fui super bem atendido, essa pessoa foi super mal atendida. E eu acabei recomendando a empresa, não, vai lá que você vai ser bem atendido. Ou seja, comprou um produto, teve um problema, na hora de ir lá devolver, trocar alguma coisa assim, e o vendedor falou para você deveria ter olhado isso na hora que comprou. Uau. Ou seja, faltou uma gestão. A gestão de reclamações, que na verdade é o serviço de atendimento ao cliente, o famoso SAC, é tão importante quanto o treinamento de vendas. Claro, porque ele é uma estratégia que complementa os casos de sucesso na reversão de um caso como esse. E é o pós-venda, reforça o pós-venda. Pós-venda. Né? Então, o que eu recomendo, até mesmo oriento os clientes, que eles tenham um sistema de pesquisa de satisfação. Essa pesquisa de satisfação, ela acontece como? Tanto de uma forma virtual, que enquanto o cliente está no caixa pagando, dando os documentos, o vendedor ali, o atendente está pegando todos os dados, preenchendo a ficha, ela pode ter ali um QR Code, onde que já orientado na nomenclatura, dentro do POP, Procedimento Operacional Padrão, onde que já próprio vendedor fala, só não gostaria de participar de um sistema de pesquisa de satisfação? Enquanto eu estou preenchendo seus dados aqui, pega o seu celular e tal. Escaneia o QR Code aqui. Entra ali, tem 2, 3 perguntas. Você foi bem atendido? De uma nota, você recomendaria nosso produto? O que mais você gostou? O que mais você não gostou na minha empresa? Pronto. 4 perguntinhas ali básicas. Olha que interessante. Estive um tempo atrás numa loja em São Paulo. Estava procurando um equipamento eletrônico, de som e tal, alguma coisa assim, uma baita loja, no Morumbi, em São Paulo. Estou passeando por ali, de repente, caiu aqui uma mensagem no celular, eu abri. Olá, bem-vindo à loja tal, onde eu estava. Olha só. Fique à vontade. O que você está procurando? Aí eu,
Pumba, cliquei aqui. Está no próximo corredor à esquerda. Nossa. Você vai encontrar. Eu falei, Fantástico. caramba. Porque aí eu parei. Aí pô, um Big Brother ali. Aí eu fui, né? Chamei um vendedor no dia e falei, escuta, cara, eu tava aqui, recebi no meu WhatsApp. Sim. Mas como é que vocês têm meu número? Eu falei, não, nós temos um sistema de georreferência. Sim, Ele consegue captar os aparelhos que estão aqui, sim. ele consegue pegar um IP do aparelho e tal, não sei o que, a gente consegue mandar mensagens. Sim. Cara, eu achei fantástico aquilo, uma tecnologia Não, é algo que dinâmica, encanta. imagina. E aí, de repente, eu chego, né, um vendedor falou, o senhor já achou o receiver que o senhor gostaria de não sei o quê, parará, o amplificador, aquela coisa Olha toda e tal. Eu falei, não, eu estou olhando aqui, mas são vários modelos, então estou aqui para te ajudar agora e tal. Olha, fantástico. Cara, olha o atendimento, Não, né, que é exatamente essa coisa que poderia ser feito de forma humanizada também, justamente. né? Porque gera complementação da tecnologia com o lado humano. Não é? Isso é uma coisa que potencializa o resultado. Porque se isso não acontecesse, você não daria esse testemunho. Exatamente. Eu fiquei encantado com aquilo. Foi criado por uma necessidade, porque alguém fez uma pesquisa. E esses dados foram coletados, um sistema foi criado, toda a tecnologia, todo o envolvimento da tecnologia sobre isso, tanto humana, que criou o sistema de programação, quanto da tecnologia da plataforma que você utiliza. Você entende? Então, tudo isso está à disposição. Hoje, a tecnologia, através até mesmo da inteligência artificial, ela gera resultados assim que deixa a gente fala, pô, mas como sabia? Aberta, justamente, né? Como sabia do meu... Como sabia que eu estava aqui? Como sabia que eu estava presente? Como sabia que eu estava... Sabe? Então, as coisas estão ali. E quanto mais você se envolve com isso, mais você vê a forma que você tem de encantar o seu cliente. Facilitar o quê? O produto adequado a ele, entendendo a necessidade, a persona do cliente que vai até a loja dele, porque possivelmente são produtos caros, de um alto ticket, onde que ele não pode perder um cliente que entra ali, diferente de um varejo básico, que ele ganha mais na quantidade e não pela qualidade. Então é isso que eu sensibilizo meus clientes. Como que está o seu produto? O seu produto é para quem? Mas se porventura você, numa demanda de crescimento, você tem pessoas para vender alto ticket, puxa, isso não é necessário, muito pelo contrário, é necessário. Então esses quesitos tecnológicos, eles fazem parte. E cada vez mais a gente vai estar envolvido com a tecnologia e aqueles empresários que não estão adeptos a isso, eu lamento, mas vão fechar as portas. Nelson, mas para que tudo isso exista, bom atendimento, é preciso treinamento e tal, mas eu acho que antes disso tudo é preciso desenvolver uma cultura organizacional dentro, quer dizer, precisa se implantar ali uma cultura de bom atendimento, né, ao cliente, uma cultura. Como é que se faz isso? Bem, isso vem antes do treinamento, vem junto, claro. Vem depois? Como é que não? Tudo como acontece. É que é o passo a passo? Tudo acontece quando a empresa abre, porque quando ela abre, o proprietário, o criador dessa empresa, ele tem que ter missão, visão e valores. Sim, tem que ter uma cultura definida de como eu vou trabalhar. Justamente, porque como que eu quero ter minha empresa e para onde ela vai crescer? Isso é planejamento estratégico. Então, quando ela cria os quesitos de valores, o que são valores? As qualidades que se tem dessa empresa. Quesito ético, os quesitos morais, relacionado à ecologia, utilizar materiais ecologicamente corretos, ou o descarte desses produtos serem orientados ao cliente da forma mais adequada. Você entende? E também que ele envolva o empresário, envolva os seus colaboradores dentro desses quesitos, tanto de missão, quanto de visão, quanto de valores. Então, quando eu tenho envolvimento, que nem no caso onde eu trabalhei na Coca-Cola, eu era auditor da qualidade na Coca-Cola, ali se tem explicitamente a importância do meu trabalho para a empresa. Então, quando eu identifico e quando eu sou capacitado, treinado, daquilo que é importante eu estar desenvolvendo com competência, responsabilidade e comprometimento na minha empresa, ela faz entender que eu estou ali por um propósito. Agora, você faz uma pergunta hoje para uma pessoa que não tem treinamento, que não tem estudo, fala assim, qual é o seu propósito dentro da empresa? Eu até dou a dica para o empresário que está nos escutando. Pergunta para os seus colaboradores qual é o propósito dele na empresa. Porque a partir do momento que ele gagueja, ele não está te dando resultado.
Ou que ele diz que aquele emprego ali, não, é só enquanto aqui eu é não temporário. acho nada melhor. Justamente. Não, aqui é temporário e tudo mais. Então, com toda honestidade e carinho do mundo, eu falo, se desfaça desse colaborador. Por quê? Porque ele não vai crescer. No momento que você precisar dele, falando assim, poxa, Og, eu preciso de você hoje 6 horas porque chegou um produto novo, a gente tem que descarregar, a gente tem que fazer isso, vai entrar a campanha nova agora de Páscoa, precisamos aqui melhorar nossa... Ele fala, desculpa, mas 6 horas eu tenho que ir embora. Ele é o cara que não Isso é terrível, né? Você entende? Então ele não se vê envolvido e comprometido com a empresa. Mas a partir do momento que eu tenho colaboradores comprometidos, você vê até no livro do Stephen Cohen, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o primeiro capítulo, Og, é proatividade. Deixa eu aproveitar e te contar uma outra história, porque assim, acho que as nossas experiências vêm exatamente desses, né, das experiências que a gente tem. Nosso conhecimento vem das nossas experiências. Certo. E você falou uma coisa importante. Outro dia, era um domingo, mais ou menos, eu falava, minha mulher me ligou em cima da hora, estava ali perto do meio-dia, falou, tu podia comprar uma carne para fazer um churrasquinho. Falei, ok, beleza. Eu vou em determinada casa de carne, onde eu estava acostumado a comprar sempre. Demorei ali uns 10 minutos, cheguei meio-dia e olhei no relógio, 12:05 mais ou menos. A porta estava aberta. Falei, dei sorte. Quando eu desci do carro e fui entrar, correu um açougueiro, estava até de roupa branca, uma boinazinha branca, correu um açougueiro de lá, fechou a porta. Não, já está fechando. Não, mas eu só queria comprar mais, desculpa, mas já fechou. Fechou a porta na minha cara. Na minha cara. Lamento. Eu ainda volto lá, não vou dizer o nome aqui, eu ainda volto lá porque a qualidade do produto é boa. Mas só. Só. Porque eu tinha decidido que a partir daquele momento eu não pisava mais ali. Simplesmente, eu ia gastar mais ou menos R$300 de carne, entre outras coisas que eu ia comprar e tal. Ou seja, ele perdeu uma venda, quase perde um cliente por causa de uma atitude. Nossa. Eu não ia levar mais do que 10 minutos ali dentro fazendo Justamente. a compra. E eu achei aquilo, eu parei assim, falando, sério que você está fechando a porta? Ele falou, que já fechou, já deu o horário. É bem isso. Então tá bom. Você acabou, ainda falei, né? Porque você acabou de perder um cliente. Mas Demorei mais de um ano para voltar nesse estabelecimento. Mas achei assim o fim da picada, e é isso que você falou. Justamente. Quer dizer, o vendedor que está mais preocupado com o horário dele ir embora. Justamente. Cara, isso não pode. Isso derruba uma empresa, né? Não, totalmente. Até para você ter uma ideia, quando nós aplicamos os treinamentos, nós aplicamos uma atividade, um exercício chamado motivograma. O motivograma ele gera um mapeamento daquele colaborador no momento que ele está desenvolvendo a atividade. Por que eu digo isso naquele momento? Porque pode acontecer situações positivas que elevam a motivação dele, como pode acontecer coisas negativas na vida dele, onde que vai fazer com que ele fique mais melancólico, mais fleumático, entende? Não vai produzir tanto. Então, naquele momento, nós temos condições de mensurar aqueles que estão dentro da pirâmide de Maslow, que foi um sociólogo, e ele estudou desde as pessoas que ficavam na rua até presidentes, o que motivava eles a fazerem aquilo. Para uma pessoa que está na rua, o que motiva você a ficar aí na rua? E para um presidente, o que motiva você a ser um presidente? E ele conseguiu criar essa pirâmide. E a base da pirâmide são os quesitos fisiológicos. Desse quesito fisiológico, é justamente essa pessoa que quando dá 6 horas, ela fala assim, tá bom, obrigado, deu meu horário. Por quê? Porque ela trabalha com um salário fixo, ela tem um teto para dormir, ela tem alimento através do salário dela, que ela compra, ela tem sexo, ela toma água, e para ela é suficiente isso. Aí você vê perfil dessa pessoa, Og, como, poxa, o garoto se comunica bem. Conhecimento, habilidade e atitude, técnica chá. Eu vejo nele características de liderança nele. Uhum. Puxa vida, olha, você não gostaria de liderar uma equipe e tudo mais? Olha, novos desafios. Daí ele fala, obrigado, eu tenho meu salário fixo. Aqui eu estou trabalhando no ar-condicionado. Tá tranquilo, acomodado, bem, né? Justamente. Então esse cara, ele tem potencial para crescer, mas ele não quer crescer. Então, é muito pertinente essa atividade. Porque aí a gente vai descobrindo quem? Quem são as pessoas que estão envolvidas na empresa. E aqueles que estão ali passando, como se fosse uma rodoviária. Você falou da questão de que a pessoa se comunica bem, a importância de uma boa comunicação para vender melhor. Você é a pessoa mais propícia para responder isso. Mas eu digo, são quesitos necessários para que ela potencialize a vida profissional dela.
Porque, Og, a pessoa que trabalha com vendas, é a pessoa mais bem remunerada da empresa. Atendo diversos clientes de grande porte, tanto aqui quanto fora do Brasil. E em todo momento pergunto para os donos da empresa Quem ganha mais aqui dentro? quem ganha mais. E com toda certeza ele fala os vendedores. Até semana passada eu estava na Secretaria da Juventude ofertando um treinamento que eu gosto de compartilhar meu conhecimento também para aqueles que estão se lançando no mercado. Aquele rapazinho que está ali atrás do monitor aquele jovem também ali é já uma participou testemunha. dele. É uma testemunha. Então, o que eu digo para você é que você tem pessoas que estão se lançando no mercado e que precisam o quê? Se comunicar de uma forma adequada, encantar seu cliente, fazer com que ele saiba o produto da maneira mais adequada possível, tanto pela comunicação verbal quanto não verbal. Que em muitos momentos, quando você entra numa loja, está o vendedor de braços cruzados, escorado numa mesa. Numa postura negativa. E por mais que ele fale para você bom dia, sendo educado, não cordial, que é muito diferente. É diferente. Não é? Muito diferente. Isso até eu falo nos treinamentos, da diferença da educação e cordialidade, gentileza. Isso daí traz uma imagem altamente negativa. Mas ele foi educado, ele falou bom dia, ok. Mas o não verbal já fala Quer por dizer, si braço só. cruzado, ele está se travando, se Justamente. trancando. Tipo, eu não estou muito afim de te atender. Vou te atender porque faz Justamente, parte do meu porque, trabalho. Puxa, eu tenho que fazer isso. Agora, a sua inconsciência solta um alerta. Fala assim, opa, puxa vida, você é atendido por esse cara? Ai, meu Deus do céu. Ih, Aí não vai vem- dar certo. Aí vem aquela O cliente já resposta entra. automática. Só tô dando uma olhadinha, obrigado. E ele nem fala o produto que ele gostaria de comprar, porque ele viu o produto na vitrine. Puxa, aqui tem aquele tênis, aquela bolsa, aquela calça, é isso que eu quero. Entro para comprar, tá a pessoa já ali, naquela posição, acabou a venda. Então, por isso, voltando ao início da nossa conversa, por isso que muitas vezes o cliente tem um bom produto, uma linda fachada, um ponto excepcional, mas em contrapartida, o que acontece? O atendimento é sofrível. E nós estamos na pior capital do atendimento no Brasil. E Isso é verdade. Sabe? Então, eu acredito que tanto você, quanto eu, quanto qualquer um que esteja participando junto a esse podcast, já passou por uma situação aqui. E tem muitos casos que eu até escuto. Puxa vida, fui em São Gabriel do Oeste, fui melhor atendido do que aqui em Campo Grande, na capital. Isso eu já vivi essa experiência também. Fui lá para Corumbá. Fui para tal cidade. Mas em Campo Grande é sofrível. E a gente sabe, eu convivo com isso. Olha, eu recentemente, no final do ano passado, estive em Bonito, né? Bem naquela época, entre a semana, entre Natal e Réveillon, lotada, Nossa, cidade cidade lotada, bombando. bares, restaurantes, tudo lotado, os passeios todos lotados. Mesmo com todo esse burburinho, estava fervilhando, eu nunca tinha visto, em bom tempo na minha vida, um atendimento tão exemplar como eu tive em Bonito. Olha Por que legal. incrível que pareça. Legal. Sentei, não vou citar nome para não fazer propaganda, mas sentei num bar de esquina, muito bacana lá e tal. O atendimento, você via que eram pessoas jovens, né? Assim, de alto astral. E o atendimento que nós tivemos ali, eu e minha mulher, foi tão fantástico, que a gente voltou no dia seguinte para sentar no mesmo bar, Olha que legal. para ter o mesmo atendimento, de tanto que nós Mas nos volta. sentimos bem ali. Acolhidos. Mas assim, foi um exemplo diferente de outros lugares que eu Sim, estive, claro. principalmente aqui em Campo Grande, Sim. onde você não tem um décimo desse tipo de atendimento que nós recebemos lá. Tudo bem, todo mundo vai falar, mas é uma cidade turística. Mas, gente, atendimento, Por si você tem só, que prestar um ser bom exemplar. atendimento em Claro, qualquer claro, lugar, não claro, importa se a claro. tua cidade turística ou não é turística. exemplar. Se você tem um comércio, abriu as portas para receber um público de fora, atenda Sim. bem. Com É o mínimo, excelência. é o mínimo que se Com tem que excelência. fazer. A regra que se tem no atendimento é que faça o atendimento da forma como você gostaria de ser atendido. Sim. Essa é a regra. É a regra mínima que se tenha. A cordialidade, a educação. Ninguém gosta de vir e ser atendido por um robô. As pessoas gostam de ter contato. Por mais que você possa ser um cliente até mesmo um pouco mais metódico, tecnológico, mas você gosta de contato humano Sim, também. com E é certeza. necessário. Vivemos, por isso que vivemos em sociedade. Não é mesmo? Então, é necessário esse atendimento. Eu não tenho necessidade da sinestesia, de tocar isso, aquilo. Tá bom, tem clientes que sim, outros não. Mas a cordialidade no quesito do olhar e do sorriso, isso é indispensável. Porque quando eu não faço o contato visual com você, eu demonstro que eu estou te ignorando.
E me fala uma pessoa que gosta de ser ignorada. Ninguém gosta. Nelson, para a gente caminhar para o nosso finalmente aqui e tal, Certo. me dê algumas características básicas que um bom vendedor precisa ter. Bem, conhecimento do produto, estudar o produto. Estudar é o fato dele não fazer isso no horário de trabalho, porque no horário de trabalho ele tem que vender. Sim. Então ele estuda o produto fora do ambiente de trabalho dele. Levando o manual para casa, chegando um pouco mais cedo, no horário do almoço, vendo pela internet, vendo como funciona, ou Estudar o quando produto, quebra, estudando o produto. Isso é primordial. básico. Segundo quesito, comunicação. O fato de falar um português adequado, quando se fala probleminha, nós fomos e voltemos, isso quebra o atendimento. Quebra a característica de ter um produto de qualidade, de alto ticket, mas com uma pessoa que não está ao nível daquele produto. E saber interpretar os sinais do cliente. Justamente, os sinais aí é o quesito da empatia, do fato de você saber tanto na comunicação verbal, da forma como ela se comunica com a voz, ou até mesmo da postura de mãos, de braço, a forma como está caminhando, o sentido dos semblante, olhos, semblante, dúvida, quando não preocupado. e aí usar as técnicas. E as técnicas são o quê? E eu reforço isso para os empresários ou até mesmo para qualquer vendedor que está vendo. Estude, faça treinamento, leia livros. Não tem como fugir de você aumentar o seu ticket fazendo as mesmas coisas para obter os mesmos resultados. Muitos vendedores hoje pensam que eu vou obter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Você não vai. Você chega num limite. E o que nós frisamos nos treinamentos pela Lopes Consultoria é uma alta performance. Só que a alta performance ela tem um preço. É o fato de você estudar, é o fato de você abdicar de festejar, da cachaçada, de sair para badalada e tudo e ficar estudando. E hoje, quem quer fazer isso? Os que querem, e são poucos, são os que se destacam. Que outra característica você apontaria? A empatia, obviamente, a simpatia, né? Sorriso no rosto sempre. Justamente, a necessidade de conhecimento. Não ser uma pessoa dentro da caixinha, daquele falando, não, é dessa forma que eu faço. Não, sempre entenda que é uma outra pessoa que está ali. Veja da forma pelos olhos dessa outra pessoa também. Não é mesmo de você entender o seu cliente. Estudar, conhecimento tecnológico te ajuda bastante. Como você foi citado até mesmo, o sistema de pós-venda, é interessante você ter um sistema de CRM agregado. Poxa, minha empresa não tem um sistema de CRM no pós-venda. O que é um sistema? Falando rapidamente. Sistema de CRM é o Customer Relationship Management. É um sistema que você agrega as informações da sua empresa relacionado com os costumes de compra do seu cliente. O perfil de cada cliente. Justamente. Então ele fala para você, olha, o Og comprou o produto há uma semana atrás, liga para ele e pergunta se ele está precisando daquele produto de novo. Então todo esse sistema ele faz isso automatizado, de uma forma automática. Mas claro, você coloca padrões para isso. Olha, precisa ligar para o Nelson. Você coloca no seu sistema de CRM de 3 em 3 dias, estar te lembrando dos clientes que você atendeu na semana passada. Então isso gera o quê? Relacionamento. E quando você gera relacionamento com o seu cliente, ele se torna um fã, ele se torna uma pessoa o quê? Que se lembra mais de você. E aí eu posso fechar com uma frase que eu cito em todos os meus treinamentos. Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. Nelson, obrigado por essa aula de vendas aqui. A gente fica, eu que não sou vendedor, mas ensino algumas ferramentas, que é a comunicação para venda. A gente fica sempre muito empolgado com esse tipo de assunto. Então, obrigado, Nelson, por contribuir, por compartilhar esse conhecimento imenso com a gente aqui no Natal Podcast. Isso, tenho certeza que vamos trazer novas temáticas também para estar conversando. Agradeço o carinho. Olha, vocês estão de parabéns. Recomendo a todos desfrutarem dessa experiência que, para mim, ela está já marcada no meu coração. E a Lopes Consultoria agradece o carinho, Og. Bacana, Nelson. Bacana. Obrigado por estar aqui com a gente. É isso. Obrigado. Então, esse foi mais um Talk Podcast Inteligente, que toda semana traz assuntos, de tirar o fôlego aqui às vezes. Nos prestigie, acompanhe sempre, esteja sempre com a gente. Forte abraço, até a próxima.